sua voz cortava o ar como uma navalha, fazendo alguns clientes franzirem o senho com desaprovação antes de voltarem às suas conversas importantes. Wagner Pereira era supervisor há 15 anos e carregava essa autoridade como um troféu ensanguentado. Baixo e corpulento, suava constantemente sob o uniforme apertado, mas o que mais chamava a atenção eram seus olhos pequenos e predadores. Sempre à espreita de erros, sempre prontos para humilhar. "Já vou, seu Wagner", respondeu Luciana, secando discretamente as mãos suadas no avental. Não podia dar-se ao luxo de irritá-lo. Não hoje, não quando o dinheiro em casa estava mais apertado que nunca. Enquanto isso, do outro lado do salão, na mesa 15, Bruno Cavalcante cortava metodicamente seu salmão grelhado, enquanto revisava contratos em seu tablet. Aos 45 anos, era o retrato do sucesso empresarial. Terno italiano impecável, relógio suíço que custava mais que um carro popular. E aquela aura de poder que fazia garçons se curvarem em reverência instintiva. Mas havia algo diferente naquela noite. Talvez fosse a discussão com Débora mais cedo, quando ela sugerira que se livrassem do caseiro idoso porque estava ficando lento demais. Ou talvez fosse a lembrança súbita de seu próprio pai, morto há 10 anos, sozinho num hospital enquanto Bruno fechava um negócio em outro país. Seus olhos se desviaram dos números na tela e pousaram numa mesa esquecida no canto do restaurante. Lá, quase escondido das vistas dos outros clientes, um homem idoso mexia distraidamente na comida, olhando em direção à entrada a cada poucos minutos. 2 horas antes, na mesa do canto, Antônio Silva havia chegado pontualmente às 7 da noite, como combinado. Vestiu seu melhor terno, o mesmo que usara no casamento de seu filho Carlos 20 anos atrás. As calças estavam um pouco largas demais. Ele havia emagrecido desde a morte de Rosa. Mas o paletó ainda lhe caía bem nos ombros. Havia passado a tarde inteira se arrumando. Fez a barba com cuidado extra, penteou os cabelos brancos com brilhantina, até colocou uma gota do perfume que Rosa havia lhe dado no último aniversário. Para ocasiões especiais. Ela dizia sempre: 50 anos de casamento, meio século de amor, brigas, reconciliações, sonhos compartilhados e pesadelos divididos. Rosa estaria orgulhosa de ver como ele se esforçara para honrar a data, mesmo 2 anos após sua partida. Carlos havia prometido: "Pai, eu vou estar lá, às 7h30 no máximo. Vamos jantar e brindar à mamãe." A voz do filho ao telefone soara genuína, carinhosa até. Antônio sentira o coração se aquecer pela primeira vez em meses. Agora, às 9h15, o prato de risoto esfriava intocado à sua frente. O celular permanecia silencioso no bolso do paletó. E Antônio engolia a humilhação crescente junto com o nó que se formava em sua garganta. Nesse momento, Luciana terminava de servir champanhe na mesa 6, quando notou o movimento na mesa do canto. O idoso havia levantado timidamente a mão, tentando chamar atenção. Sandra, a garçonete responsável por aquela sessão, passou direto por ele fingindo não ver. "Tadinho", murmurou Carla, outra colega, limpando copos perto do balcão. "Tá aí há mais de 2 horas. Aposto que o filho não vem." "Claro que não vem", respondeu Sandra com um suspiro de desprezo. "Rico não tem tempo para velho, e velho não dá gorjeta boa." "Vocês são muito cruéis", disse Luciana baixinho, mas as colegas já haviam se afastado. Um aperto familiar se formou no peito de Luciana. A cena trouxe de volta memórias que ela preferia manter enterradas. Seu avô Joaquim, esperando sozinho na rodoviária por filhos que nunca apareciam. A expressão perdida em seu rosto quando percebeu que ninguém viria buscá-lo para o Natal. Contra todos os protocolos do restaurante, Luciana caminhou até a mesa do idoso. "O senhor está bem?" perguntou com um sorriso que nasceu genuíno, não da obrigação profissional. Antônio ergueu os olhos com surpresa, como se tivesse esquecido que ainda existia no mundo. "Ah, sim, querida. Obrigado por perguntar. Estou esperando meu filho. Ele deve estar atrasado no trânsito", ofereceu Luciana, puxando uma cadeira. "Posso fazer companhia ao senhor enquanto espera? Você faria isso? Mesmo não sendo sua mesa?" "Seria um prazer, senhor. Antônio Silva." "E você é muito gentil, menina." "Luciana Rodrigues."
E não é gentileza, seu Antônio. É humanidade. O rosto enrugado do idoso se iluminou como se alguém tivesse acendido uma vela por dentro. Sabe, Luciana, minha Rosa sempre dizia que existem anjos disfarçados de pessoas comuns. Sua Rosa? Minha esposa. Se foi há 2 anos. A voz de Antônio tremeu ligeiramente. Hoje faria 50 anos que nos casamos. Meu filho Carlos prometeu jantar comigo, para não passar a data sozinho. O coração de Luciana se despedaçou. 50 anos de casamento, 2 décadas de viuvez solitária, um filho que prometia e não cumpria. Conte-me sobre ela, pediu Luciana, esquecendo completamente que deveria estar trabalhando. Os olhos de Antônio brilharam com lágrimas contidas. Rosa era como o sol depois da tempestade. Cabelos castanhos que cheiravam a jasmim, risada que fazia os passarinhos cantarem mais alto. Ele suspirou profundamente. Nos conhecemos numa quermesse da igreja. Eu estava tão nervoso que derrubei um prato de pastéis em cima dela. E ela ficou brava? Riu tanto que eu me apaixonei ali mesmo. Ajudou a limpar a bagunça e ainda me convenceu a dançar a quadrilha seguinte. Antônio sorriu com uma doçura que partiu o coração de Luciana. 50 anos, querida. Meio século de felicidade. 15 minutos depois. Enquanto Antônio falava sobre Rosa, suas viagens simples para o litoral, os domingos em família quando Carlos era criança, Luciana sentia uma determinação crescer dentro de si. Aquele homem não passaria o aniversário de casamento sozinho. Não se ela pudesse evitar. Seu Antônio, sabe o que eu acho? Acho que uma data tão especial merece uma celebração. Oh, não se incomode, querida. Quando o Carlos chegar... E se ele não chegar? Perguntou Luciana gentilmente. Não que eu ache que não vai chegar, acrescentou rapidamente, vendo a dor nos olhos dele. Mas enquanto esperamos, que tal celebrarmos a Rosa? Antônio a olhou com uma expressão de surpresa e gratitude que fez Luciana ter certeza de sua decisão. Na cozinha, ela encontrou Mário, o chefe assistente. Mário, preciso de um favor. Pode fazer um pequeno bolo? É para um cliente especial. Luciana, você sabe que Wagner vai ter um treco se souber, né? Eu pago, do meu salário. Mário hesitou, olhando ao redor nervosamente. Outros funcionários pararam para observar, sussurrando entre si. O clima na cozinha ficou tenso. Todos sabiam que Wagner não tolerava iniciativas pessoais. É só um bolo pequeno, insistiu Luciana, para um senhor que está sozinho no aniversário de casamento. A cozinha inteira ficou em silêncio. Mário olhou para os colegas que evitaram seu olhar. Finalmente, suspirou. Tá bom, mas se der merda, você que se explique. 20 minutos depois, Luciana retornou à mesa carregando um pequeno bolo de chocolate com uma vela solitária. O murmurar curioso de outros clientes a seguiu pelo salão. Alguns sorriram com aprovação. Outros franziam o senho com desaprovação. Na mesa 15, Bruno Cavalcante havia parado completamente de trabalhar. Observava a cena com uma intensidade que o surpreendeu. Havia algo naquele gesto simples que tocava uma corda há muito tempo silenciosa em sua alma. Seu Antônio, disse Luciana, colocando o bolo na mesa com cuidado reverente. Para celebrar 50 anos do amor mais bonito que já vi. Quando ela acendeu a vela, Antônio começou a chorar. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma gratidão tão profunda que transbordava pelos olhos azuis. Querida, Ninguém faz isso por mim desde que a Rosa... Faça um pedido para ela, sussurrou Luciana. Antônio fechou os olhos, murmurou palavras que só Rosa poderia ouvir e soprou a vela. Quando abriu os olhos, estava radiante. Pedi para que Deus abençoe pessoas como você, que ainda tem coração puro neste mundo. Foi nesse momento exato que Wagner apareceu. Luciana, que palhaçada é essa? O restaurante inteiro silenciou. Conversas pararam no meio. Talheres ficaram suspensos no ar. O clima mudou instantaneamente de acolhedor para tenso. Bruno sentiu cada músculo do seu corpo se retesar. Na mesa 8, uma senhora idosa murmurou algo para o marido, claramente desaprovando o tom de Wagner. Na mesa 3, um casal jovem trocou olhares desconfortáveis. Estou celebrando o aniversário de casamento do seu Antônio, respondeu Luciana,
com uma calma que desmentiu o desespero em seus olhos. Você está perdendo tempo. Wagner se aproximou, o rosto vermelho de fúria. E gastando comida sem autorização. Eu pago o bolo, Luciana disse firmemente. Você está demitida. Pegue suas coisas e sai daqui agora. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Antônio se levantou cambaleante, as mãos tremendo. Por favor, senhor, não a castigue por ser bondosa comigo. Você também sente-se e fica quieto. Na mesa 15, Bruno se levantou abruptamente, derrubando sua cadeira. O barulho ecoou pelo restaurante como um tiro. Todos os olhos se voltaram para ele, reconhecendo instantaneamente o homem mais poderoso da cidade. Na mesa 8, a senhora idosa sussurrou para o marido. Esse é o Bruno Cavalcante. Na mesa 3, o casal se entreolhou nervosamente. Até Wagner empalideceu visivelmente. Bruno caminhou lentamente até a mesa do canto, cada passo reverberando no silêncio tenso. Parou ao lado de Antônio, que o olhava com olhos arregalados. Há algum problema aqui? Perguntou com uma voz baixa, mas que cortou o ar como uma lâmina. E naquele momento, 3 vidas estavam prestes a mudar para sempre. 3 dias depois da humilhação no restaurante, Bruno Cavalcante acordou mais uma vez às 4 da manhã, com o coração disparado e aquela cena se repetindo em sua mente como um filme quebrado. 3 noites seguidas a mesma tortura. O rosto de Antônio se desfazendo em lágrimas, a dignidade de Luciana sendo pisoteada, sua própria covardia em não agir mais rápido. Levantou-se da cama king size sem despertar Débora, que dormia virada para o lado oposto, como sempre. Nos últimos anos, até dormindo eles mantinham distância. Caminhou até a janela panorâmica de sua cobertura, observando a cidade adormecida lá embaixo, e sentiu pela primeira vez em décadas um vazio que todo seu dinheiro não conseguia preencher. Que ridículo, murmurou para si mesmo, passando as mãos pelo rosto cansado. Um homem de 45 anos perdendo o sono por causa de uma garçonete. Mas mesmo enquanto tentava minimizar, sabia que era mentira. Não era sobre uma garçonete. Era sobre reconhecer no gesto dela algo que ele havia perdido há tanto tempo que nem lembrava mais quando. 2 horas depois, no café da manhã, Débora desceu as escadas já impecável, como se acordasse maquiada. Aos 40 anos, ela era uma obra-prima da vaidade milionária. Personal trainer 3 vezes por semana, dermatologista mensal, cabeleireiro semanal. Cada detalhe de sua aparência custava uma fortuna e gritava status. Você está com uma cara horrível, foi sua primeira frase, servindo-se de suco verde orgânico. Não dormiu de novo? Dormi mal. Bruno respondeu, mexendo o café sem vontade de bebê-lo. É por causa daquela cena ridícula no restaurante, não é? Débora suspirou com impaciência teatral. Bruno, pelo amor de Deus. Era só uma funcionária fazendo drama para chamar atenção. Drama? Bruno levantou os olhos, sentindo algo se retorcer no estômago. Você chama de drama uma mulher perder o emprego por ser gentil? Chamo de realidade. Débora se sentou na cadeira de frente, cruzando as pernas com elegância calculada. O mundo não funciona com base em sentimentalismo barato. Se toda funcionária resolver fazer caridade no horário de trabalho, ela fez um bolo para um velho sozinho. E? Débora deu de ombros, a frieza de sua voz cortando como gelo. Não é trabalho dela ser babá de idoso abandonado. Cada um na sua, Bruno. É assim que a sociedade funciona. Bruno a encarou como se a visse pela primeira vez, quando Débora havia se tornado tão vazia. Quando ele mesmo havia se tornado assim. Você já foi abandonada alguma vez, Débora? A pergunta a pegou desprevenida. Que pergunta idiota é essa? Uma pergunta simples. Você já esteve sozinha, realmente sozinha, precisando da bondade de um estranho? Nunca precisei depender da bondade de ninguém, respondeu com orgulho. E nem você. É para isso que temos dinheiro. Bruno se levantou da mesa sentindo náusea. Às vezes acho que o dinheiro nos deixou pobres de alma. Que frase piegas, Débora riu, mas havia uma nota forçada em sua risada. Você está parecendo esses filmes melodramáticos que passam na televisão. No escritório, 2 horas mais tarde,
Bruno tentava se concentrar nos relatórios trimestrais, mas os números na tela se transformavam constantemente no rosto triste de Antônio. Seus dedos tamborilavam nervosamente na mesa de mogno, e ele se pegou olhando pela janela mais vezes do que para os documentos. Dona Marta, sua secretária há 10 anos, entrou com uma pilha de contratos. Era uma mulher de 58 anos, viúva, que trabalhava com a eficiência silenciosa de quem precisava do emprego, mas mantinha a dignidade intacta. "Seu Bruno", disse ela, colocando os papéis na mesa. "Posso fazer uma observação?" "Claro, Dona Marta. O senhor anda muito inquieto ultimamente. Aconteceu alguma coisa?" Bruno hesitou. Dona Marta era provavelmente a única pessoa em sua vida que ainda o tratava como ser humano, não como uma máquina de fazer dinheiro. "Dona Marta, posso lhe perguntar uma coisa pessoal?" "Fique à vontade. A senhora acha que eu sou uma boa pessoa?" A pergunta ecoou no escritório elegante como um grito de socorro. Dona Marta sentou-se lentamente, estudando o rosto do patrão com olhos cansados, mas carinhosos. "Posso ser franca? Por favor. Preciso ouvir a verdade." O Bruno que conhecia há 10 anos era diferente. Lembrava do meu aniversário, perguntava sobre meus netos, sorria quando me cumprimentava. Ela suspirou profundamente. "Não sei quando, mas alguma coisa se perdeu pelo caminho. Quando foi que me tornei isto? Acho que foi quando o senhor decidiu que o sucesso valia qualquer preço. Quando parou de ver as pessoas como pessoas e começou a ver como números." As palavras atingiram Bruno como socos no estômago. Era verdade. Cada palavra era verdade dolorosa. Como eu volto a ser quem eu era? Talvez começando a enxergar de novo as pessoas que o cercam. De verdade. Naquela tarde, Bruno dirigiu até o bairro onde Luciana morava. O contraste foi brutal. Saindo de sua cobertura de 5 milhões para um conjunto habitacional, onde as casas se espremiam umas contra as outras como dentes tortos. Crianças brincavam na rua de terra, mulheres estendiam roupas nos quintais minúsculos, homens conversavam nas calçadas quebradas. Quando a BMW preta parou em frente à casa número 47, pequenos grupos se formaram nas vizinhanças. Mulheres espiavam pelas janelas, sussurrando entre si. Crianças pararam de brincar para observar. O carro de Bruno era mais caro que todas as casas da rua juntas. Luciana estava sentada na varanda, costurando uma blusa à mão. Quando viu Bruno descendo do carro, seus olhos se arregalaram de surpresa e uma pontada de medo. "Senhor Cavalcante?" Levantou-se rapidamente, deixando a costura cair no chão. "O que está fazendo aqui?" Bruno se aproximou devagar, sentindo-se ridiculamente inadequado em seu terno de 3.000 reais. "Eu precisava falar com a senhora." "Sobre o quê?" Luciana cruzou os braços defensivamente. "Se é sobre o restaurante, eu já disse que não me arrependo de nada. Não estou aqui para julgá-la. Estou aqui porque..." Bruno parou, lutando para encontrar palavras que fizessem sentido. "Porque o que você fez me fez lembrar de quem eu costumava ser." Luciana o estudou com aqueles olhos claros que pareciam enxergar através de máscaras sociais. "Entre, mas tire os sapatos. Acabei de limpar o chão e ele vale mais que esse seu sapato aí." A ironia cortante na voz dela o fez sorrir pela primeira vez em dias. Ele entrou na casa, que era menor que seu closet, mas irradiava algo que sua mansão nunca teve: calor humano. Nas paredes, fotografias de famílias sorridentes em molduras simples. Na mesinha de centro, flores do quintal em um vaso de vidro comum. No sofá surrado, mas impecável, almofadas bordadas à mão que contavam histórias de noites dedicadas ao amor familiar. "Café?" ofereceu Luciana. "Por favor." Enquanto ela se movimentava na cozinha minúscula, Bruno ouviu vozes vindas do quintal. Espiou pela janela e viu uma mulher mais velha, visivelmente debilitada, sentada numa cadeira de plástico branco, cercada por 3 jovens. "Minha família", explicou Luciana, voltando com 2 xícaras simples. "Mamãe e meus irmãos." "Sua mãe está doente?" "Câncer no pulmão. Os médicos dizem que com tratamento particular ela teria chance, mas..." Luciana deu de ombros com uma resignação que partiu o coração de Bruno. "Pelo SUS, a fila de espera é de 2 anos. Ela não tem 2 anos." Bruno sentiu como se tivesse levado um murro na cara. "E seus irmãos?"
Bia tem 16. Trabalha numa loja de roupas e estuda à noite. Pedro tem 14. Vende água no sinal para ajudar nas despesas. Carol tem 12 e cuida da mãe enquanto eu... Luciana pausou, a voz embargada. Enquanto eu procuro trabalho. Por que não me falou disso no restaurante? Luciana o encarou diretamente. Porque o senhor era só mais um cliente rico que eu atendia. Por que contaria minha vida para um estranho que nem me via como pessoa? A honestidade brutal dela o desarmou. Ali na mesa estava uma pilha de currículos impressos em papel comum. Alguns borrados como se lágrimas tivessem caído sobre eles. Tem conseguido entrevistas? Wagner me difamou em todos os restaurantes da região. Luciana bebeu o café amargo. Disse que sou problemática, que não obedeço ordens, que faço drama. Ninguém quer uma funcionária assim. Bruno observou a casa novamente, vendo agora o que não havia notado antes. As contas empilhadas na mesinha, os remédios caros para a mãe doente, as roupas simples mas bem cuidadas das crianças. Uma família inteira dependendo de uma mulher de 28 anos que havia perdido o emprego por um ato de bondade. E se eu oferecesse um trabalho? Luciana quase derrubou a xícara. Como assim? Na minha empresa. Salário decente, plano de saúde para sua família. Fazendo o quê? Sou garçonete, senhor Cavalcante. Não entendo nada de negócios. Bruno pausou. Não havia pensado nos detalhes, apenas na necessidade urgente de corrigir uma injustiça. Assistente. Assistente de relações humanas. Isso nem existe. Agora existe. Luciana o estudou com desconfiança. Por que faria isso? O que quer em troca? A pergunta o atingiu como uma flecha no peito. Em seu mundo, nada era gratuito. Cada favor tinha preço. Cada gentileza escondia uma segunda intenção. Nada, respondeu, surpreso com sua própria sinceridade. Talvez eu queira aprender a ser humano de novo. Nesse momento a porta se abriu. Bia entrou carregando sacolas do mercado. Era uma versão mais nova de Luciana, com os mesmos olhos determinados, mas envelhecidos precocemente pela responsabilidade. Lu, consegui desconto na... Parou ao ver Bruno. Desculpa, não sabia que tinha visita. Bia, este é o senhor Cavalcante. Senhor Cavalcante, minha irmã Beatriz. Bruno se levantou para cumprimentá-la, mas Bia não retribuiu o gesto. Em vez disso, olhou para a irmã com olhos que gritavam alerta. Lu, posso falar com você lá fora? As duas saíram, mas Bruno conseguiu ouvir fragmentos da conversa sussurrada. Homem rico aqui. Cuidado. Sempre querem alguma coisa. Não confie. Quando voltaram, Luciana estava visivelmente tensa. Senhor Cavalcante, agradeço a oferta, mas sua irmã está certa. Bruno interrompeu. Em desconfiar de homens como eu. O silêncio que se seguiu foi pesado. Bruno olhou para aquelas duas jovens que haviam aprendido cedo demais que o mundo não dava nada de graça, que gentileza muitas vezes vinha com preços escondidos. Vocês estão certas, disse finalmente. Homens na minha posição sempre querem algo em troca. Poder, status ou... Ele não conseguiu terminar a frase. Ou o quê? Perguntou Bia, desafiadora. Bruno a encarou. Aquela menina de 16 anos tinha mais coragem que a maioria dos executivos que conhecia. Ou coisas que prefiro não mencionar na frente de vocês. Luciana se sentou pesadamente no sofá. Então por que o senhor é diferente? Porque eu não sei se sou diferente. Bruno respondeu com uma honestidade que o assustou. Faz tanto tempo que não faço nada por bondade que nem sei se ainda sou capaz. Ele caminhou até a porta, mas parou com a mão na maçaneta. Luciana, eu vi o que você fez pelo senhor Antônio. Vi uma mulher sacrificar seu sustento por um estranho e percebi que eu jamais seria capaz de fazer o mesmo. Virou-se para encará-la. Talvez eu queira aprender com vocês como ser uma pessoa de verdade. Após ele partir, as duas irmãs ficaram em silêncio por vários minutos. Pela janela, viam Bruno ainda parado ao lado do carro, como se lutasse com alguma decisão interna. O que você acha? Perguntou Luciana. Acho que ele estava falando a verdade, respondeu Bia lentamente. Mas a verdade sobre o quê? Eu não sei. Do lado de fora, Bruno permaneceu parado por mais 5 minutos, observando a família através da janela iluminada. Pela primeira vez em anos, não estava pensando em lucros ou negócios.
Estava pensando em pessoas, em como seria ter uma família que se amasse genuinamente, que se sacrificasse por amor, não por aparências sociais. Quando finalmente entrou no carro, uma certeza havia se cristalizado em sua mente. Ele não queria mais ser o homem que havia se tornado. O problema era que não fazia ideia de como encontrar o caminho de volta para quem um dia foi. Mas por primeira vez em décadas, Bruno Cavalcante tinha algo que seu dinheiro nunca havia comprado: esperança de se tornar humano de novo. Uma semana depois da visita de Bruno, Luciana acordou para mais um dia de busca infrutífera por emprego. O alarme tocou às 5:30 da manhã, como sempre, mas dessa vez ela permaneceu deitada por alguns minutos extras, observando uma mancha de umidade no teto que crescia dia após dia, assim como suas dívidas, assim como o desespero. Na cozinha preparou o café aguado, uma medida econômica que havia se tornado rotina. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto contava as moedas que restavam no pote de mantimentos. R$ 15,70, para uma família de 5 pessoas. Bom dia, filha, disse Dona Edith, entrando na cozinha com passos arrastados. Aos 52 anos, parecia ter 70. O câncer havia roubado não apenas sua força, mas também aquele brilho nos olhos que Luciana recordava da infância. Bom dia, mamãe. Como passou a noite? Tossi um pouco, mas estou bem. Rosa mentiu com a desenvoltura de uma mãe que não quer preocupar os filhos. Ambas sabiam que era mentira, mas participavam da encenação por necessidade emocional. Tenho 3 entrevistas hoje, disse Luciana, forçando o otimismo na voz. Uma delas vai dar certo, tenho certeza. Rosa observou a filha com aqueles olhos cansados, mas ainda cheios de amor. Minha filha, você tem carregado esse mundo nas costas sozinha há anos. Quando foi que permitiu que uma moça de 28 anos tivesse seus próprios sonhos? A pergunta atingiu Luciana como uma pedra no peito. Quando mesmo? Quando havia deixado de sonhar em ser enfermeira para sonhar apenas em sobreviver? 2 horas depois, no centro da cidade, Luciana entrou no restaurante Sabor em Arte para sua primeira entrevista do dia. O gerente, um homem de meia-idade com bigode grisalho, a recebeu com um sorriso que desapareceu assim que ouviu seu nome. Luciana Rodrigues. Você não é aquela que foi demitida do Bela Vista? O estômago de Luciana despencou. Sim, senhor, mas posso explicar. Não precisa. Wagner Pereira me ligou pessoalmente. Disse que você é problemática, desobediente. O gerente balançou a cabeça com falsa compaixão. Sinto muito, mas não podemos correr o risco. Senhor, por favor, só me dê uma chance. A decisão está tomada. Tenha um bom dia. A porta se fechou atrás de Luciana com um som que ecoou como um caixão sendo fechado. Na calçada, ela se encostou na parede e lutou contra as lágrimas que insistiam em brotar. Na segunda entrevista, 1 hora depois... Ah, você é a famosa Luciana, disse a gerente, uma mulher loira de unhas longas e sorriso afiado. Wagner me contou tudo sobre sua crise de bondade. Aqui nós trabalhamos profissionalmente, não fazemos teatrinho para clientes. Luciana sentiu o rosto queimar de humilhação. Senhora, eu apenas nada. Este negócio é sobre lucro, não sobre fazer caridade com velho abandonado. Na terceira entrevista, ao final da tarde, o dono do estabelecimento nem a deixou terminar de falar. Não contratamos gente com histórico de insubordinação. Wagner Pereira é meu amigo há 20 anos. Se ele diz que você é problema, eu acredito nele. Naquela noite em casa, Luciana entrou em casa derrotada, jogou a bolsa no sofá e se deixou cair ao lado. Bia estava estudando na mesa da cozinha, cercada por livros emprestados da biblioteca. Como foram as entrevistas? Perguntou sem levantar os olhos dos livros. Wagner me queimou em todos os lugares, Luciana sussurrou, a voz embargada. Ninguém vai me contratar. Bia fechou o livro lentamente, olhando para a irmã com uma expressão que misturava raiva e tristeza. Esse desgraçado está destruindo nossa família por pura maldade. Não fale assim. Por que não? É a verdade. Bia se levantou, os punhos cerrados. Você fez uma coisa linda por um velho solitário e está sendo punida como se fosse uma criminosa. Do quintal, ouviram a tosse persistente de Dona Rosa. As 2 irmãs se entreolharam, o pânico saltando entre elas como uma faísca elétrica. Ela está piorando, murmurou Bia.
Eu sei. Lu, e se ela não aguentar muito mais tempo? A pergunta que ambas evitavam fazer finalmente foi pronunciada. Luciana sentiu como se alguém tivesse sugado todo o ar da sala. No dia seguinte, pela manhã, Bruno estava em sua empresa quando recebeu uma ligação inesperada. Senhor Cavalcante, aqui é Antônio Silva. Nos conhecemos no restaurante. Senhor Antônio, como conseguiu meu telefone? Pedi para sua secretária. Senhor Bruno, preciso falar com o senhor. É sobre a Luciana. O que aconteceu? Ela está passando necessidade. Não consegue emprego em lugar nenhum. Wagner espalhou mentiras sobre ela em toda a cidade. Bruno sentiu uma fúria crescer em seu peito. Onde posso encontrá-lo? Uma hora depois, em uma pequena praça, Bruno encontrou Antônio sentado num banco, alimentando pombos com migalhas de pão. O idoso parecia ter envelhecido anos em apenas uma semana. Senhor Antônio, me conte tudo. Aquela menina está sofrendo por ter sido bondosa comigo, Antônio disse, a voz tremendo de emoção. Wagner está vingando-se dela, impedindo que encontre trabalho. É uma crueldade sem tamanho. E sua família? A mãe está muito doente. Os irmãos são crianças. Ela é tudo o que tem. Antônio segurou o braço de Bruno com mãos trêmulas. Senhor Bruno, o senhor tem poder. Pode fazer alguma coisa? Bruno sentiu algo se acender dentro dele. Não era apenas indignação. Era uma determinação férrea que não sentia há anos. Vou resolver isso hoje mesmo. E naquela tarde, no restaurante Bela Vista, Bruno entrou no estabelecimento com passos firmes. Vários garçons o reconheceram imediatamente, sussurrando entre si. O clima ficou tenso quando ele pediu para falar com Wagner. Wagner apareceu suando, esfregando as mãos no avental. Senhor Cavalcante, que honra tê-lo de volta! Sua mesa de sempre está disponível. Não vim jantar. Vim falar sobre Luciana Rodrigues. O rosto de Wagner empalideceu visivelmente. Outros funcionários se aproximaram discretamente, fingindo trabalhar enquanto escutavam. Ah, sim. Aquela funcionária problemática. Tive que demiti-la por insubordinação. Insubordinação? A voz de Bruno cortou o ar como uma lâmina. Por fazer um bolo para um idoso solitário? Senhor Cavalcante, o senhor não entende como é gerenciar pessoal? Entendo muito bem. E também entendo que você está difamando uma funcionária exemplar para se vingar de uma humilhação pública. Wagner começou a suar mais intensamente. Os outros funcionários pararam qualquer pretensão de trabalhar e observavam abertamente a conversa. Eu só estou protegendo outros estabelecimentos de uma funcionária irresponsável. Você está mentindo. Bruno se aproximou, sua presença intimidadora preenchendo o espaço. E eu tenho provas disso. Era mentira, mas Wagner não sabia. O supervisor começou a gaguejar, olhando ao redor em busca de uma saída que não existia. Senhor, Você vai ligar para todos os restaurantes onde falou mal de Luciana e vai retratar suas mentiras. Hoje mesmo. Mas, senhor, não é um pedido, Wagner. É uma ordem. O silêncio no restaurante era ensurdecedor. Wagner olhou para os colegas que desviaram o olhar. Ninguém viria em seu socorro contra o homem mais poderoso da cidade. E se eu me recusar? Bruno sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. Então você descobrirá o que acontece quando alguém cruza meu caminho. 2 horas depois, o telefone tocou na casa de Luciana. Era o gerente do Sabor em Arte. Senhorita Luciana, houve um mal-entendido. Gostaria de agendar uma nova entrevista? Temos uma vaga que seria perfeita para você. Luciana segurou o telefone com mãos trêmulas. Mas o senhor disse... Recebi informações mais precisas sobre seu caráter. Quando pode começar? Depois daquela ligação, o telefone não parou de tocar. Restaurante após restaurante se desculpando, oferecendo vagas, elogiando sua reputação. Naquela noite, Luciana estava na cozinha, preparando o jantar com ingredientes que finalmente pôde comprar, quando a campainha tocou. Era Bruno, mas dessa vez ele parecia diferente. Havia algo mais leve em seus olhos. Senhor Cavalcante, vim saber se as ligações chegaram. Chegaram, todos se desculpando, oferecendo trabalho. Luciana o estudou com curiosidade. Foi o senhor que fez isso? Apenas corrigiu uma injustiça. Por quê? Bruno hesitou,
lutando para encontrar palavras que expressassem a transformação que estava acontecendo dentro dele. Porque aprendi que quando fechamos os olhos para a crueldade, nos tornamos cúmplices dela. E eu não quero mais ser cúmplice de nada que machuque pessoas boas. Naquele momento, Bia apareceu na porta. Lu, quem é? É o senhor de novo. Bia, ele ajudou com os empregos. Bia estudou Bruno com aqueles olhos jovens, mais sábios. Por quê? O que ganha com isso? Ganho a chance de olhar no espelho e reconhecer quem eu vejo. A resposta pegou Bia desprevenida. Não era o que esperava ouvir de um homem rico. Está bem, disse lentamente. Mas ainda estou de olho no senhor. Bruno sorriu. Um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto. Espero que sim. Alguém precisa ter. Enquanto Bruno dirigia de volta para casa naquela noite, sentiu algo que não experimentava há décadas. A paz de quem fez a coisa certa sem esperar nada em troca. Pela primeira vez em anos, Bruno Cavalcante gostou do homem que via no espelho retrovisor. 2 semanas depois do confronto com Wagner, Luciana estava radiante em seu primeiro dia no novo emprego. O restaurante Tempero em Tradição a havia recebido de braços abertos, e pela primeira vez em meses, ela sentia que podia respirar sem a angústia de não saber como pagaria as contas no final do mês. Mas a felicidade durou apenas até a hora do almoço, quando recebeu uma ligação que fez seu mundo desabar novamente. Luciana, aqui é a doutora Fernanda, do hospital. A voz da médica era cuidadosamente controlada, daquele jeito que os profissionais de saúde usam quando têm más notícias. Sua mãe deu entrada aqui 1 hora atrás. Precisa vir imediatamente. O telefone escorregou das mãos de Luciana como se tivesse virado brasa. Ao redor, seus novos colegas pararam o que estavam fazendo, percebendo que algo terrível havia acontecido. O que foi? Perguntou Carla, a garçonete mais experiente. Minha mãe, hospital, preciso ir. Vai, filha, a gente cobre seu turno. No hospital, 20 minutos depois, Luciana encontrou Bia, Pedro e Carol agarrados uns aos outros na sala de espera, todos chorando. A cena a atingiu como um soco no estômago. Como ela está? Perguntou, embora já soubesse pela expressão dos irmãos que a resposta seria terrível. Os médicos disseram que ela não tem muito tempo, sussurrou Bia, a voz quebrada. Horas, talvez dias. O câncer se espalhou para outros órgãos. Luciana sentiu as pernas bambas, como se o chão tivesse se transformado em areia movediça. Posso vê-la? Ela está dormindo. Os remédios para a dor deixam ela muito sonolenta. Naquele momento, a doutora Fernanda se aproximou. Era uma mulher de 50 e poucos anos, com olhos cansados, mas gentis. Luciana, preciso conversar com vocês. Eles se reuniram numa salinha reservada, onde a médica explicou com delicadeza brutal a realidade que todos temiam enfrentar. O quadro de sua mãe se deteriorou muito rapidamente. Infelizmente, chegamos ao ponto onde os tratamentos paliativos são nossa única opção. Tratamentos paliativos? Perguntou Pedro, que aos 14 anos ainda lutava para entender a magnitude do que estava acontecendo. Para diminuir a dor e fazer com que ela fique confortável nos últimos momentos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carol, a mais nova, começou a chorar baixinho. Bia abraçou os irmãos menores, tentando ser forte quando seu próprio mundo estava desmoronando. Doutora, disse Luciana, a voz trêmula, não há nada mais que possamos fazer? Existe um tratamento experimental, muito caro, mas que poderia prolongar a vida dela significativamente, talvez até curá-la. A médica hesitou, mas custa R$200 mil e precisa começar nas próximas 48 horas. R$200 mil. O valor ecoou na mente de Luciana como uma sentença de morte. Era mais dinheiro do que sua família veria em 10 anos de trabalho. 3 horas depois, em casa. A família estava reunida na sala, num silêncio pesado como chumbo. Dona Rosa havia sido liberada para passar suas últimas horas em casa e dormia no quarto, medicada contra a dor. Lu, disse Bia, quebrando o silêncio. E se pedíssemos emprestado? Para quem? Não temos parentes com dinheiro, não temos bens para dar em garantia. E o senhor Bruno? Sugeriu Pedro timidamente. Não posso. Luciana balançou a cabeça com firmeza.
Não posso pedir uma quantia assim para alguém que mal conheço. Mas ele parece se importar. Pedro, 200 mil reais não é dinheiro que se empresta assim. É uma fortuna. Bia se levantou caminhando até a janela. Então é isso? Vamos ficar aqui esperando a mamãe morrer? Não fale assim, explodiu Luciana. Por que não? É a verdade. A mamãe vai morrer porque somos pobres. As palavras de Bia cortaram o ar como vidro quebrado. Era a verdade crua e dolorosa que todos pensavam, mas ninguém tinha coragem de verbalizar. Naquela noite, às 11h30, Bruno estava em seu escritório em casa, tentando se concentrar em relatórios, quando o telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Senhor Bruno? Aqui é Antônio Silva. Desculpe ligar tão tarde, mas é urgente. Senhor Antônio, o que aconteceu? A mãe da Luciana está morrendo. No hospital. Ela não tem dinheiro para o tratamento. Bruno sentiu como se alguém tivesse socado seu estômago. Como assim? Câncer avançado. Dizem que tem um tratamento que pode salvá-la, mas custa uma fortuna. A menina está desesperada. Bruno fechou os olhos, sentindo um peso enorme no peito. Onde ela está agora? Em casa, com a família. Senhor Bruno, eu sei que não é problema seu, mas aquela menina sacrificou tudo pelos outros. Talvez seja a hora de alguém fazer algo por ela. Após desligar, Bruno ficou parado por vários minutos, olhando para a cidade através da janela. Em sua mente, ecoavam as palavras de Dona Marta. Quando parou de ver as pessoas como pessoas e começou a ver como números? Na manhã seguinte, Bruno bateu na porta da casa de Luciana às 6 da manhã. Bia atendeu, com olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Senhor Bruno, o que está fazendo aqui tão cedo? Preciso falar com Luciana. Ela está com a mamãe. Não dormiu a noite toda. É urgente. Bia o conduziu até o quarto, onde Luciana estava sentada ao lado da cama, segurando a mão de Dona Rosa. A mulher parecia ter envelhecido 10 anos numa só noite. Luciana, Bruno disse suavemente. Ela levantou os olhos e Bruno viu uma dor tão profunda que sentiu vontade de chorar. Senhor Bruno, o que está fazendo aqui? Soube sobre sua mãe, sobre o tratamento. Luciana desviou o olhar, envergonhada. Antônio não deveria ter... Ele fez certo. Bruno se aproximou, puxando uma cadeira. Luciana, eu quero pagar o tratamento. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Luciana o encarou como se ele tivesse falado em língua estrangeira. O quê? O tratamento de sua mãe. Eu pago. Senhor Bruno, são 200 mil reais. Eu sei. É muito dinheiro. Para você, sim. Para mim, é o que gasto num fim de semana. Luciana se levantou, caminhando até a janela. Suas mãos tremiam visivelmente. Por que faria isso? Porque posso. Porque é o certo. Porque sua mãe não deveria morrer por falta de dinheiro. E o que quer em troca? A pergunta ecoou no quarto pequeno. Bruno entendeu que chegara o momento da verdade absoluta. Nada, disse simplesmente. Absolutamente nada. Isso não existe. Ninguém dá 200 mil reais sem querer algo. Bruno se levantou, caminhando até ficar de frente para ela. Luciana, quando vi você fazer aquele bolo para o Sr. Antônio, vi algo que tinha esquecido que existia. Bondade pura, sem segundas intenções. Você me ensinou que ainda é possível ser humano de verdade. Senhor Bruno, deixe-me retribuir. Deixe-me fazer algo que valha a pena com o dinheiro que tenho. Naquele momento, Dona Rosa abriu os olhos lentamente. Quem está aí? Mamãe, é o Sr. Bruno. Ele quer ajudar com seu tratamento. Rosa fixou os olhos cansados em Bruno. Moço, por que faria uma coisa dessas por uma estranha? Bruno se ajoelhou ao lado da cama, pegando delicadamente a mão frágil da mulher. Porque sua filha me mostrou que ainda existe bondade no mundo, e porque toda mãe merece ter a chance de ver os filhos crescerem. Lágrimas começaram a correr pelo rosto de Dona Rosa. Você é um anjo disfarçado de homem rico. Não, senhora. Sou apenas um homem que aprendeu tarde demais o que realmente importa na vida. 2 horas depois, no hospital, Bruno estava no setor financeiro, assinando os papéis para o pagamento do tratamento, quando Débora apareceu furiosa. Bruno, o que diabos você está fazendo? Pagando um tratamento médico. Para quem? Para aquela garçonete? Débora baixou a voz, mas o veneno continuava lá. Você enlouqueceu completamente.
Não. Finalmente recuperei a sanidade. São 200 mil reais. Por uma estranha. São 200 mil reais para salvar uma vida. E ela não é estranha. É a pessoa que me ensinou a ser humano de novo. Débora o encarou com uma expressão de total incompreensão. Eu não te reconheço mais. Que bom, respondeu Bruno, continuando a assinar os documentos. Porque eu não suportava mais o homem que era. Débora ficou parada por alguns segundos, processando que havia perdido totalmente o controle sobre o marido. Finalmente, virou-se e saiu, deixando apenas o eco de seus saltos altos no corredor. 3 dias depois, Dona Rosa havia respondido surpreendentemente bem ao tratamento inicial. Embora ainda estivesse fraca, já mostrava sinais de melhora que deixaram os médicos otimistas. Luciana estava no corredor do hospital quando viu Bruno se aproximando. Como ela está? Perguntou ele. Melhor, muito melhor. Luciana o encarou com olhos cheios de gratidão e algo mais. Senhor Bruno, como vou retribuir isso? Já retribuiu. Como? Me ensinando que o dinheiro só tem valor quando usado para fazer o bem. Me mostrando que ainda é possível ser uma pessoa decente neste mundo. Naquele momento, Bruno percebeu que estava olhando para Luciana de forma diferente. Não era apenas admiração ou caridade. Era algo mais profundo, mais perigoso. Era amor. E pela forma como ela desviou o olhar, corando ligeiramente, Bruno soube que não estava sozinho naquele sentimento. Naquela noite, Bruno voltou para casa. Encontrou Débora fazendo as malas no quarto. Onde vai? Para a casa da minha mãe, até você voltar ao normal. E se eu nunca voltar? Débora parou, uma blusa cara nas mãos. Então nosso casamento acabou. Bruno olhou para aquela mulher com quem havia dividido 15 anos de vida e sentiu nada. Nem tristeza, nem raiva, nem saudade antecipada. Apenas um vazio, onde antes havia obrigação social. Talvez seja o melhor para nós dois, disse quietamente. Enquanto observava Débora partir, Bruno entendeu que sua vida havia se dividido em 2 partes. Antes de conhecer Luciana e depois. E que nunca mais seria o mesmo homem de antes. 3 meses depois do início do tratamento, a casa da família Rodrigues havia se transformado completamente. Dona Rosa, embora ainda em recuperação, já conseguia caminhar pelo quintal e até ajudar com pequenas tarefas domésticas. Seus cabelos haviam começado a crescer novamente, e aquele brilho nos olhos, que todos temiam ter perdido para sempre, voltara a iluminar seu rosto. Luciana chegava do trabalho todas as tardes com um sorriso genuíno, algo que não acontecia há anos. Naquela tarde de quinta-feira, encontrou a mãe na cozinha preparando um bolo de milho, o mesmo que fazia quando os filhos eram pequenos. Mamãe, você não deveria estar descansando? Filha, já descansei 3 meses. Agora quero viver. Rosa abraçou a filha com uma força que surpreendeu a ambas. E quero agradecer àquele homem que nos devolveu nossa família. Bruno tem vindo aqui toda semana para saber como você está passando. Não é só isso, e você sabe. Rosa estudou o rosto da filha com aqueles olhos de mãe que enxergam além das palavras. Esse homem está apaixonado por você. Luciana sentiu o rosto esquentar. Mamãe, não fale bobagem. Bobagem nada. E você está apaixonada por ele também. Ele é casado, mamãe, e pertence a um mundo completamente diferente do nosso. Casado com uma mulher que o abandonou no momento em que ele mostrou ter coração. Rosa segurou as mãos da filha. E mundos diferentes podem se unir quando o amor é verdadeiro. Naquele mesmo momento, no escritório de Bruno, Bruno estava tentando se concentrar numa reunião com investidores japoneses, mas sua mente voava constantemente para a casa simples onde Luciana morava. Havia 3 meses que visitava a família semanalmente, sempre com a desculpa de acompanhar o tratamento de Dona Rosa, mas a verdade era que não conseguia ficar longe de Luciana. Senhor Cavalcante, chamou o tradutor, percebendo que Bruno havia se desconectado completamente da conversa. Os investidores estão perguntando sobre os cronogramas de entrega. Desculpem, Bruno se recompôs rapidamente. Onde estávamos? Mas mesmo enquanto retomava a reunião, parte de sua mente permanecia com Luciana. A forma como ela sorria quando falava sobre o trabalho, como cuidava da família com tanto carinho, como seus olhos brilhavam quando ele chegava para as visitas. Dona Marta bateu discretamente na porta
e entrou com uma expressão preocupada. Seu Bruno, tem uma pessoa aqui que insiste em falar com o senhor. Diz que é urgente. Não posso agora, dona Marta. Estou em reunião. É a ex-senhora Débora. E ela não está... Bem, na recepção, 10 minutos depois, Bruno encontrou Débora sentada numa das poltronas de couro, visivelmente alterada. Seus cabelos, sempre impecáveis, estavam desalinhados, e havia algo selvagem em seus olhos. Débora, o que está fazendo aqui? Vim buscar meu marido, disse ela, se levantando cambaleante. Havia um cheiro forte de álcool em sua respiração. Vim buscar o homem que se casou comigo antes de enlouquecer por uma garçonete. Bruno olhou ao redor, percebendo que vários funcionários fingiam trabalhar enquanto observavam a cena. Dona Marta franzia o senho com preocupação e os seguranças do prédio se posicionaram discretamente. Débora, você está embriagada. Vou chamar um táxi para levá-la para casa. Não vou a lugar nenhum. Sua voz subiu várias oitavas, ecoando pelo lobby elegante. Você destruiu nosso casamento por uma... Cuidado com o que vai dizer, Bruno a interrompeu, sua voz carregada de advertência. Por uma faxineira, uma ninguém que veio do nada. O silêncio no lobby foi total. Funcionários pararam qualquer pretensão de trabalhar e observavam abertamente. Dona Marta se aproximou, claramente pronta para intervir. Débora, você está se humilhando. Eu estou me humilhando? Ela riu com uma gargalhada histérica. Eu? Você que abandonou 15 anos de casamento por uma fantasia. Nosso casamento morreu há anos. Você sabe disso. Morreu porque você se apaixonou por uma empregada. Bruno sentiu algo se romper dentro dele. Não era apenas raiva. Era uma clareza absoluta sobre quem Débora realmente era e sempre havia sido. Sabe qual é a diferença entre vocês duas? Perguntou com uma calma que assustou até ele mesmo. Luciana sacrificou seu trabalho para fazer um velho solitário se sentir amado. Você sacrificaria um velho solitário para manter seu trabalho. 20 minutos depois, em seu carro, Bruno dirigia em direção à casa de Luciana com o coração disparado. A cena com Débora havia cristalizado algo que ele vinha evitando enfrentar há meses. Ele estava perdidamente apaixonado por Luciana e não podia mais fingir que era apenas gratidão ou admiração. Mas também sabia que declarar seu amor para uma mulher que dependia financeiramente dele para salvar a vida da mãe colocaria Luciana numa posição impossível. Como ela poderia dizer não para o homem que havia salvado sua família? Na casa da família Rodrigues naquela tarde, Bruno chegou encontrando uma cena que o fez sorrir. Antônio estava no quintal, ensinando Pedro e Carol a jogar damas, enquanto Bia estudava na mesa da cozinha e Dona Rosa costurava na varanda. Luciana estava preparando café para todos. Senhor Bruno! Gritou Carol, correndo para abraçá-lo. Aos 12 anos ela havia adotado Bruno como um tio postiço, sem as reservas que os adultos mantinham. Como está minha garota? Estou ganhando do vovô Antônio no jogo. Vovô Antônio? Bruno olhou para o idoso que sorria com orgulho. Adotei essa família, explicou Antônio. E eles me adotaram também. Agora tenho netos de verdade. Luciana se aproximou com uma xícara de café, e Bruno sentiu aquela sensação familiar, como se o mundo inteiro se reorganizasse ao redor dela. Como foi o dia no trabalho? Perguntou ele, aceitando o café. Bem, o dono do restaurante está tão satisfeito que falou em promoção. Que ótimo! E o seu? Ouvi dizer que teve reunião importante hoje. Bruno hesitou. Deveria contar sobre Débora? Sobre o escândalo no escritório? Sobre os papéis de divórcio que finalmente havia decidido protocolar? Teve seus momentos interessantes, disse simplesmente. Naquele momento, Bia se aproximou com livros na mão. Senhor Bruno, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que o senhor faz tudo isso por nós? E não me venha com aquela conversa de que não quer nada em troca. Todo mundo quer alguma coisa. Bruno olhou para aquela menina de 16 anos que havia crescido rápido demais, que havia aprendido a desconfiar de bondade porque o mundo a havia ensinado que tudo tinha um preço. Você tem razão, Bia. Eu quero algo. Luciana parou de respirar. Antônio levantou os olhos do jogo de damas. Dona Rosa parou de costurar. Quero me sentir como uma pessoa decente quando olho no espelho.
Quero acreditar que posso usar meu dinheiro para fazer diferença real na vida das pessoas. Quero... Ele olhou diretamente para Luciana. Quero pertencer a uma família de verdade. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Carol parou de brincar. Pedro deixou o jogo de lado. Até os pássaros no quintal pareciam ter parado de cantar. Senhor Bruno, disse Dona Rosa suavemente, família não se compra. Família se conquista com amor. Eu sei, e é por isso que estou aqui. 2 horas depois, quando Bruno se preparava para partir, Luciana o acompanhou até o carro, como sempre fazia. Mas dessa vez, havia algo diferente no ar entre eles. Uma tensão que não conseguiam mais ignorar. Bruno, disse ela, usando seu nome sem o senhor pela primeira vez. Preciso lhe dizer uma coisa. O que é? Eu tenho medo. Medo de quê? Medo de estar me apaixonando pelo homem que salvou minha família. Medo de não saber se é gratidão ou amor de verdade. Medo de que um dia você acorde e perceba que somos mundos diferentes. Bruno se aproximou devagar, como se Luciana fosse um pássaro selvagem que poderia voar a qualquer momento. Luciana, posso contar um segredo? Pode. Eu também estou com medo. Medo de estar me apaixonando pela mulher mais extraordinária que já conheci. Medo de que você pense que estou confundindo gratidão com amor. Medo de que um dia você perceba que eu não mereço sua bondade. Eles estavam tão próximos agora que Bruno podia sentir o perfume simples de sabonete que ela usava, ver as pequenas sardas no nariz que ela tentava esconder com pó de arroz barato. E se não for medo? Sussurrou Luciana. E se for amor mesmo? Então teremos que descobrir juntos. Bruno segurou delicadamente o rosto de Luciana entre as mãos. E ela não se afastou. Seus olhos se fecharam quando ele se inclinou para beijá-la. E quando seus lábios se tocaram, ambos souberam que não havia volta. Não era um beijo de gratidão. Não era um beijo de conveniência. Era um beijo de 2 almas que se reconheceram e decidiram que o amor valia qualquer risco. Da janela da casa, Dona Rosa observava a cena com lágrimas nos olhos, segurando a mão de Antônio. Acho que nossa menina encontrou sua felicidade, murmurou. E nosso Bruno encontrou sua humanidade, respondeu Antônio. Às vezes o amor chega disfarçado de uma segunda chance. 6 meses depois do primeiro beijo. O sino da pequena igreja do bairro tocava suavemente naquela manhã de sábado, anunciando uma cerimônia que mexeria com o coração de todos os presentes. Luciana estava no pequeno camarim improvisado nos fundos da igreja, sendo ajudada por Bia e Dona Rosa a vestir o único vestido branco que encontraram no brechó da Dona Mercedes. Está nervosa? Perguntou Bia, ajustando o véu simples que Dona Rosa havia bordado à mão durante semanas. Apavorada, admitiu Luciana, rindo através das lágrimas que teimavam em brotar. Nunca imaginei que me casaria com o homem mais rico da cidade numa igreja de bairro. Ele que pediu para ser aqui, lembrou Dona Rosa, costurando um último detalhe no vestido. Disse que queria se casar onde sua nova família se sentia em casa. Mãe, você tem certeza de que está se sentindo bem para tudo isso? Filha, depois de quase ter perdido a chance de ver minha primogênita se casar, não perderia isso nem se tivesse que vir carregada. Rosa segurou o rosto da filha com mãos carinhosas. Você merece toda a felicidade do mundo. Do lado de fora, na nave da igreja. Bruno ajustava o paletó simples que havia comprado especialmente para a ocasião. Nada de grifes italianas ou tecidos caros. Apenas um terno azul marinho que qualquer trabalhador honesto usaria no seu casamento. Antônio se aproximou, impecável em seu melhor terno, carregando as alianças simples que Bruno havia escolhido. Como está se sentindo, meu filho? Como se fosse renascer hoje, respondeu Bruno sinceramente. Antônio, obrigado por aceitar ser meu padrinho. A honra é minha. Você se tornou o filho que sempre sonhei ter. Os 2 homens se abraçaram, e Bruno sentiu uma emoção que não experimentava desde a morte de seus pais. Pertencer verdadeiramente a uma família. Na primeira fila, Pedro e Carol conversavam baixinho, elegantes em suas roupas novas que Bruno havia insistido em comprar. Do outro lado do corredor, Dona Marta representava o lado da família de Bruno, junto com alguns funcionários da empresa que haviam se tornado amigos genuínos ao longo dos meses.
Tia Marta, sussurrou Carol. O Bruno vai virar nosso irmão de verdade? Vai sim, querida. E vocês vão ganhar um irmão que os ama muito. Nas fileiras de trás, vizinhos do bairro, colegas de trabalho de Luciana e até mesmo Mário, o chefe que havia feito o primeiro bolo para Antônio, se espremiam para ver a cerimônia. A pequena igreja nunca havia estado tão lotada ou tão cheia de amor genuíno. Quando a música começou, Bruno se virou e viu Luciana caminhando lentamente pelo corredor, sendo conduzida por Pedro, que havia pedido para fazer as honras de homem da casa. O coração de Bruno parou por um momento. Ela estava radiante, não porque vestia branco ou porque tinha flores no cabelo, mas porque irradiava uma felicidade pura que iluminava toda a igreja. Murmúrios de aprovação ecoaram entre os convidados. Que noiva linda, sussurrou uma vizinha. Parece uma princesa, concordou outra. Alguns enxugavam lágrimas discretamente, tocados pela emoção crua da cena. Quando Luciana chegou ao altar, Bruno segurou suas mãos e sussurrou. Você está linda. Você também. Ela sussurrou de volta, sorrindo através das lágrimas. O padre, um homem idoso que conhecia a família há anos, sorriu para o casal. Queridos irmãos, estamos aqui para celebrar algo muito especial. Não apenas a união de Bruno e Luciana, mas a prova de que o amor verdadeiro ainda existe no mundo. Durante os votos, Bruno falou primeiro, sua voz embargada de emoção. Luciana, você me ensinou que a verdadeira riqueza não está nos bancos, mas nos corações das pessoas que amamos. Me ensinou que bondade não é fraqueza, mas a maior força que existe. Prometo amar sua família como minha, proteger seus sonhos como se fossem meus, e nunca esquecer que o homem que sou hoje só existe porque você me mostrou o caminho de volta para casa. Não havia um olho seco na igreja. Até os homens mais duros limpavam discretamente as lágrimas. Luciana respirou fundo antes de falar. Bruno, quando te conheci, achei que você era apenas mais um cliente rico que eu atendia. Mas você me mostrou que às vezes Deus coloca anjos em nossas vidas disfarçados de estranhos. Prometo te amar não pelo que você tem, mas pelo que você é. Prometo te ensinar o que é família verdadeira e aprender com você que é possível usar a abundância para espalhar amor. Após as alianças serem trocadas, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. O beijo foi longo, doce, e selou não apenas a união de duas pessoas, mas a criação de uma família que ia muito além dos laços de sangue. A igreja explodiu em aplausos, gritos de alegria e lágrimas de felicidade. Carol e Pedro correram para abraçar o novo irmão. Antônio chorava sem se esconder, e Dona Rosa irradiava uma felicidade que parecia curar definitivamente qualquer rastro da doença. Na festa simples no quintal de casa, Bruno havia insistido que a recepção fosse na casa da família, no mesmo quintal onde havia descoberto o que significava amor verdadeiro. Mesas simples de madeira, decoração feita pela própria família e uma comida preparada pelos vizinhos que quiseram contribuir. Durante a festa, Bruno puxou Luciana para dançar na pequena área improvisada como pista. Está feliz? Perguntou ele. Mais feliz do que jamais sonhei ser possível. Mesmo sem a festa de milhões que eu poderia ter dado? Luciana olhou ao redor. Dona Rosa rindo com as vizinhas, Pedro ensinando passos de dança para Carol, Bia conversando animadamente com Dona Marta, Antônio sendo carinhosamente chamado de vovô por todas as crianças presentes. Bruno, você me deu a única festa que eu sempre quis. Uma onde todos que amo estão felizes e juntos. Mais tarde, quando os convidados foram embora, a nova família estava reunida na sala, exaustos mas radiantes. Bruno havia trocado o terno por roupas simples e estava sentado no chão brincando de cartas com Pedro e Carol. Sabe o que é mais estranho? Disse ele para Luciana, que estava encostada no seu ombro. O quê? Tenho mais dinheiro do que qualquer pessoa precisa ter em várias vidas, mas hoje me sinto como o homem mais rico do mundo. Porque hoje você descobriu qual é a verdadeira riqueza, disse Dona Rosa, observando a cena com olhos brilhantes. Qual é? Estar cercado de pessoas que te amam pelo que você é, não pelo que você tem. Um ano depois, Bruno estava no escritório quando Dona Marta entrou com um sorriso misterioso. Seu Bruno,
Tenho uma ligação para o senhor. De quem? De um repórter da Revista Nacional. Querem fazer uma matéria sobre o empresário que descobriu a felicidade. Bruno riu, balançando a cabeça. Pode dizer que não tenho interesse, mas, senhor, seria uma ótima publicidade para a empresa. Dona Marta, aprendi que algumas coisas são sagradas demais para virar publicidade. Minha família é uma delas. Naquela tarde, em casa, Bruno chegou encontrando Luciana no quintal, ensinando Carol a fazer um bolo, a mesma receita que havia feito para Antônio naquela noite que mudou tudo. Como foi o dia? Perguntou Luciana, beijando-o no rosto. Perfeito, especialmente agora. Tenho uma novidade. Que novidade? Luciana sorriu, colocando a mão na barriga ainda lisa. Em alguns meses nossa família vai crescer. Bruno a encarou por alguns segundos, processando a informação. Depois gritou de alegria. Pegou Luciana no colo e rodou com ela pelo quintal, fazendo-a rir até perder o fôlego. Vamos ter um bebê? Gritou Carol, correndo para abraçá-los. Vamos, confirmou Luciana. Naquela noite, no quarto, Bruno e Luciana estavam deitados, de mãos dadas, planejando o futuro. Bruno, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você se arrepende de alguma coisa? Da vida que deixou para trás? Dos amigos que perdeu? Do mundo que abandonou? Bruno pensou por um momento, olhando para o teto simples do quarto que dividiam. Sabe qual é a ironia de tudo isso? Qual? Passei 45 anos acumulando dinheiro para comprar felicidade. E descobri que a felicidade estava num gesto simples de uma garçonete que fez um bolo para um velho solitário. E agora? Agora sei que a única fortuna que vale a pena construir é uma família cheia de amor. 5 anos depois, a casa havia crescido. Bruno havia comprado a casa ao lado e conectado as duas, criando espaço para a família expandida. Dona Rosa, agora completamente curada e avó de 2 netos pequenos, cuidava do jardim onde cresciam flores e verduras. Antônio, aos 80 anos, estava mais forte e feliz do que nunca, sendo vovô de 5 crianças que o adoravam. Pedro havia se formado em engenharia com uma bolsa que Bruno discretamente havia providenciado. Bia estava terminando medicina, sonhando em ser pediatra. E Carol, agora com 17 anos, trabalhava meio período na empresa de Bruno, aprendendo que sucesso verdadeiro se mede pelo bem que você faz aos outros. Em uma tarde qualquer, Bruno estava no quintal, empurrando o balanço de seu filho de 4 anos, quando Luciana se aproximou carregando a bebê de 2 anos. Em que está pensando? Perguntou ela. Estou pensando que se eu não tivesse ido jantar naquele restaurante naquela noite específica, nada disso existiria. Destino? Ou apenas a prova de que às vezes precisamos estar no lugar certo, na hora certa, com o coração aberto para reconhecer um milagre quando ele acontece. Naquela noite, durante o jantar em família, todos estavam reunidos na mesa grande que Bruno havia mandado fazer, grande o suficiente para acomodar toda a família, incluindo Antônio, que oficialmente nunca mais jantou sozinho. Vovô Antônio, disse Carol, conte a história de como o Bruno e a Lu se conheceram. De novo? Riu Antônio. Vocês já conhecem essa história de cor. Mas é a nossa história favorita, insistiu Pedro. Está bem. Antônio se ajeitou na cadeira sorrindo. Era uma vez uma moça de coração puro que arriscou tudo para fazer um velho solitário se sentir amado. E um homem rico que havia esquecido como ser humano. Enquanto Antônio contava a história familiar pela 1000ª vez, Bruno olhou ao redor da mesa, rostos sorridentes, conversas animadas, crianças fazendo bagunça, o barulho gostoso de uma família de verdade. Epílogo. 10 anos depois. Bruno, agora com 55 anos e cabelos grisalhos, estava sentado no mesmo banco da praça onde Antônio costumava alimentar pombos. Ao seu lado, um homem mais jovem chorava silenciosamente. Minha esposa me deixou, o homem disse. Disse que me tornei frio demais, que só penso em trabalho. E você concorda com ela? Perguntou Bruno gentilmente. Acho que sim, mas não sei como mudar. Não sei como voltar a ser humano. Bruno sorriu, lembrando-se de uma conversa similar que tivera com Dona Marta anos atrás. Posso contar uma história? Claro. Era uma vez um homem muito rico que pensava que sucesso significava dinheiro. Até o dia em que viu uma garçonete fazer um bolo para um idoso solitário.
Enquanto contava sua própria história para aquele estranho em desespero, Bruno entendeu que havia descoberto sua verdadeira missão na vida. Não apenas ser feliz, mas ajudar outros a descobrirem que a felicidade estava onde sempre esteve, na bondade simples que conecta um coração ao outro.